Olá, boa noite, chegamos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Contra o Tempo, edição desta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Última semana do primeiro mês do ano. Como voa, né? Graças a Deus, firmes e fortes. E eu cada vez mais aparecendo aqui com essa barba e cabelo branco. Mas é assim, é a vida, né? Graças a Deus estamos aqui firmes e fortes quando muitos estão aí rogando a Deus por mais minutos de vida e tem muita gente reclamando ou querendo dar fim a ela, né? Deus sabe de tudo e sabe das coisas. Eu sou Rodrigo de Freitas e a partir de agora vamos trazer os principais assuntos do dia no mundo, no país, no estado e por todas as regiões pela qual a nossa querida TV Serra do Mar abrange, canal 40.1 no sinal aberto para toda a Baixada Santista, pela TV fechada, Claro TV, canal 12. E você pode nos acompanhar pelo mundo afora, com o nosso QR Code aqui. Você escaneia e automaticamente você será remetido, ou você pode ir lá na barra de procuras e vai digitar Contra o Tempo _online. Aí você vai achar o nosso canal, se inscreve, curte, compartilha, like, joinha, nos ajude a aumentar o nosso engajamento, chegar cada vez a mais lares e corações. Inscrito, acione o sininho. Você recebe a notificação sempre às segundas, quartas e sexta, que é quando são os programas exibidos aqui pela TV Serra do Mar. E aí, de maneira simultânea, quando a gente inicia, sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 horas até as 22, às 21 horas você recebe a notificação na tela do seu smartphone e você acompanha de maneira simultânea, tanto pelo YouTube quanto pela TV Serra do Mar. Tá bom? Então já se inscreve e dá o like, porque o like entende os algoritmos que o nosso conteúdo é relevante para pessoas que eventualmente procuram um assunto política, tá? E na edição desta segunda-feira já está conosco, disposto a cumprir o desafio contra o tempo, sendo conciso e objetivo, o nosso amigo e comentarista e co-apresentador de sempre, meu amigo Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Paulo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos os nossos telespectadores tão queridos, boa noite ao pessoal que nos dá apoio, aí o nosso diretor Luiz Henrique Andrade, ao pessoal da WorldCom, da TV Serra do Mar, TV Brasil, um prazer enorme estar com vocês aí nesse dia 27 de janeiro, hoje, segunda-feira, quase final de janeiro, já vamos entrar em fevereiro, parece que o tempo passa com uma rapidez que nos impressiona. Você falava de cabelos brancos, Rodrigo, a barba branca, né? A gente começa a ter o peso da idade, e isso acontece, mas também com a idade vem um pouquinho mais de sabedoria. Eu acho que a gente consegue pensar melhor, a gente consegue até dar opiniões mais consistentes. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Né? Eu acho, tomar decisões mais objetivas, né, mais propositivas. Hoje eu estou aqui na mais antiga casa de São Vicente, ainda em pé. É a casa do Coronel José Lopes dos Santos, a casa de 1850. Cuidado aí, quando ele chegar, você não está aí ainda, hein, cara? Não, o Coronel Lopes já morreu há muitos anos, há pelo menos, acho que 170 anos ele já morreu. Né? A casa em si é de 1850, portanto, fique tranquilo, ele não vai brigar comigo, não, tenho certeza. Aliás, foi um homem que foi prefeito de São Vicente naquela época por 11 anos consecutivos, o que era um feito, né? Normalmente eles ficavam 2 anos e o Coronel José Lopes dos Santos ficou 11 anos como intendente. Eu estou na casa dele, emprestada naturalmente, fazendo o programa hoje, mostrando para as pessoas um pouquinho dessa história tão rica e tão importante que São Vicente tem, com certeza. Muito bem, já está ele aí sempre dando pitaco de cultura, principalmente relacionado à cidade dele, a cidade de São Vicente. Já apresentado quem serão hoje os temas? Não, os temas não apresentei. Justamente preciso chamar ele. Não queira se eximir, não. Fez 36 anos, está ficando velho, não quer mais se apresentar aqui. Ô Luiz Henrique Andrade, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, boa noite, Paulo, boa noite, nossos telespectadores. Com essa voz bonômica de boa noite, não quer falar? Impressionante. Não. O Paulo, o cara que é do rádio, né? O cara que é do rádio, toda vez que a gente dá oportunidade,
o cara quer falar, né? É que eu não sou Esse é o único que fala assim, não quero falar, fala vocês. Não, e tinha que impostar um pouco a voz também, né? Tem que impostar a voz, tinha que fazer, Boa né? noite. Senhores Não se telespectadores, sejam bem-vindos às ondas da TV Serra do Mar. Não Né? se Uma faz coisa- mais radialista como antes, né, Paulo? Ó, Não se ó, faz ó, mais, ó. ó, Aí, ó. cara aí fica aí, não quer aparecer, você tinha que falar assim, muito boa noite, telespectadores da rádio. Vocês são uma piada. Ai, Luizinho. Luizinho, vou te dar essa oportunidade de novo, Luizinho. Vamos ver se você garra. Vambora. Mostra aí o tema número 1. Lê aí o tema número 1 para nós. Tema número 1. Tratamento degradante. Itamaraty quer explicações dos Estados Unidos sobre o tratamento degradante com brasileiros deportados. Esse assunto está norteando a semana, muita gente discutindo, uns achando que é merecido, outros achando que é uma história que precisa ser revista pelo governo. Bom, enfim, nós vamos trazer aqui à tona com um ponto de vista de cada um. Luizinho, e o tema número 2? Tema número 2, homenagem privada. Tarcísio será premiado nos Estados Unidos por privatização da Sabesp. Esse assunto promete. Esse assunto promete. E o tema número 3, meu querido amigo Luiz? Tema número 3, motivo contra. Cubatão é contrária a local escolhido para construção de pátio de caminhões da APS e pede diálogo. Impressionante, esse aí é um assunto que é onde a prefeitura pede diálogo com o ente governamental, porque os caras fazem de maneira sem consultar e sem entender qual é a real necessidade da cidade. Mas nós vamos trazer maiores elementos dessa discussão que está trazendo muito, mas muito problema para a cidade de Cubatão. Luizinho já apresentou, já apresentei os temas, já apresentado quem serão os convidados, quem estará hoje conosco. Então, não saia daí. Quando nós voltarmos, aí sim, nós estaremos contra o tempo. Voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é atônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos, clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta. Programa Contra o Tempo, edição desta segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. Aqui pela TV Serra do Mar, canal 40.1 pelo sistema aberto de televisão para toda a região da Baixada Santista, ou pelo sinal fechado, mais precisamente pela TV a cabo, Claro TV, canal 12. E você pode nos acompanhar pelo mundo afora, pelo nosso canal aqui no YouTube. Ó, tá aqui. Aqui. Você escaneia e automaticamente você é remetido ao nosso canal no YouTube. Então você vai lá na barra de procuras e digita Contra o Tempo _online. Você se inscreve, curte, compartilha, like, joinha, nos ajude a aumentar o nosso engajamento, chegar cada vez a mais lares e corações. Já inscrito?
acione o sininho e você recebe a notificação sempre às segundas, quartas e sextas, quando nós estaremos aqui pela TV Serra do Mar. Você vai receber a notificação antes, não precisa nem ficar se lembrando. O smartphone já vai te avisar. Vai começar o programa. E a gente inicia sempre às segundas, quartas e sextas, que nós estamos aqui das 21 às 22. Iniciamos de maneira simultânea, tanto pela TV Serra do Mar, quanto pelo nosso canal no YouTube, de maneira simultânea às 21 horas, sempre às segundas, quartas e sextas, tá bom? Na edição desta segunda-feira, recebendo ele, meu amigo Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Ô, meu querido Luizinho, vamos lá, sem mais delongas? Vamos começar o programa de hoje? Põe para nós aí o tema número 1. Muito bem, o tema número 1, o tema que todo mundo está comentando hoje. Tratamento degradante. Manchete: Itamaraty quer explicações dos Estados Unidos sobre tratamento degradante com brasileiros deportados. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, conhecido como Itamaraty, divulgou uma declaração a respeito da deportação de brasileiros dos Estados Unidos. Em nota, o governo brasileiro expressou preocupação com o uso excessivo de algemas e correntes, o que contraria os termos do acordo firmado entre dois países que garante um tratamento digno aos repatriados. Informações recebidas pelo Itamaraty revelaram que os brasileiros estavam sendo submetidos a um tratamento degradante durante o voo de repatriação realizado pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos. Essa situação gerou indignação entre as autoridades brasileiras, que consideram inaceitável a falta de respeito às condições previamente acordadas. As imagens de brasileiros deportados dos Estados Unidos, usando algemas nos pulsos e correntes nos tornozelos, são comuns nesses casos de imigrantes ilegais, são detidos por agentes de imigração norte-americanos e precisam ser transportados de um local para outro. Isso inclui também o momento em que os detentos estão sendo conduzidos em viagens aéreas. O procedimento é adotado por dois motivos. Primeiro, para proteger a pessoa que está sob custódia do Estado, que pode, nesse tipo de situação, se machucar ou até cometer ato extremo contra si própria. Outro motivo é para a proteção dos agentes de segurança. Pelo menos desde 1980, a imagem de brasileiros sendo levados para deportação com algemas e correntes. Muito bem. Meu querido Paulo Eduardo Costa, muita gente está falando sobre esse tratamento indigno, algumas autoridades, mas esse tratamento já foi aplicado não só pelo Trump, mas por outros presidentes, inclusive até o Joe Biden, na última levada de brasileiros que retornaram e foram repatriados, tiveram o mesmo tratamento. Não pode dizer que esse tratamento foi aplicado só sobre a égide do governo Trump, mas muita gente está levantando essa lebre. Eu gostaria de saber sobre a sua posição, principalmente sobre a deportação em massa do governo Trump, e segundo, se você achou injusto o tratamento dado aos brasileiros. Primeira coisa a dizer que eu acho profundamente injusto o tratamento que é dado aos brasileiros, sim. Primeiro, alertar que a família do Trump não chegou lá também legal. Pesquisas recentes informam que a mãe dele, uma escocesa, foi uma imigrante ilegal. E o pai, da mesma forma, não o pai, mas o avô também foi um imigrante ilegal que chegou nos Estados Unidos. Então, primeiro, esse transporte em massa é uma coisa meio aviltante, porque a impressão que dá é que estamos transportando gado e não pessoas. O fato de alguém alegar que isso é feito dessa forma desde 1900 e bolinha, ou desde o século XVIII, desde o século XIX, não diminui a situação degradante a que os brasileiros são submetidos. Imagina você numa viagem de avião com correntes nas mãos ou nos pés, como se você fosse um criminoso. Aí vem alguém, e tem sempre uma teoria bem sem sentido, eu não vou dizer outra palavra, para tentar justificar o injustificável. Mas no mesmo voo vinham criminosos. Continua o erro. Não dá para misturar deportados com criminosos. Se por um acaso tem algum condenado que estava sendo devolvido ao Brasil, deveria vir num voo específico, acompanhado de agentes do FBI, de quem for da polícia secreta, de qualquer órgão internacional ou ligado à polícia norte-americana, e trazer os eventuais criminosos, que pode acontecer. Esses sim deveriam vir algemados.
especificamente num voo para trazer condenados. Já não dá para misturar. Agora, que me degrada e que me insulta e que me ofende tratarem brasileiros como se fossem gado, com todo respeito, senhor Trump, com todo respeito aí por toda essa sua arrogância, essa sua prepotência, esse seu jeito de achar que é o última bolacha do pacote, né, que é a pessoa mais digna e honrada do mundo, eu não concordo com isso, não. Acho um absurdo. Acho que esse senhor Trump tem que tomar um pito, sim, senhor. Ele não é o dono do mundo, ele não vai fazer as coisas como ele acha que é legal. Fez muito bem o presidente da República, não importa, mesmo que diga, isso era praxe, isso acontecia. Pois bem, não vai acontecer mais. E não deve acontecer mais. Eu acho que o brasileiro, na hora que entra no território brasileiro, se ele não for bandido, se ele for bandido, tudo bem, está contido, vai ter que estar mesmo com algema. Se ele não for bandido, for apenas um imigrante ilegal, com todo respeito, não vai para vir com corrente, com algema, como se fosse um bandido. A pessoa mal consegue dar um passo, porque a corrente das pernas é pequenininha, usada realmente para criminosos nos Estados Unidos. Quando eles são transportados de uma penitenciária para outra, quando eles vão num julgamento presencial, são transportados assim. O curioso é que o senhor Trump, quando foi lá nos julgamentos que ele foi submetido, e inclusive ele foi condenado, né? Uma das condenações foi por ter usado dinheiro de campanha para pagar uma prostituta, né? Então, senhor Trump, olha, quem tem telhado de vidro, com todo respeito, não joga pedra para cima. O senhor deveria, tudo bem, se o senhor quer usar essas normas, o senhor usa, porque afinal lá o senhor que manda. Agora, na hora que estão em área internacional e dentro do Brasil, não, o brasileiro não tem que estar algemado, não. Insisto, a não ser que seja realmente bandido. Nesse caso não eram. Eram imigrantes ilegais que foram tentar a vida lá, porque afinal nos Estados Unidos ainda há alguma perspectiva de conquista, de um patrimônio, de conquista de algum sonho, já que no Brasil isso é impossível, né? Ninguém consegue sobreviver com o que se ganha de salário nesse país, né? Tudo aqui é imposto, tudo aqui é taxação, tudo aqui é corrupção, que eu não queria dizer essa palavra, tudo aqui é desvio de dinheiro, hiperfaturamento de obras. O Brasil parece que entrou nas trevas e literalmente trabalha pelas trevas. Então o seu povo fica sem perspectiva. No Brasil só dá certo porque tem muito dinheiro, porque investe muito e ganha muito. O pobre, o mais humilde, imagina, esse que enfrenta o ônibus lotado todas as manhãs, que enfrenta o VLT lotado, o trem lotado, né? Esse que tem que sofrer andar com a sua marmitinha debaixo do braço, porque sequer tem dinheiro para poder pagar uma refeição fora, esse definitivamente tinha que tentar a sorte nos Estados Unidos mesmo. É uma pena. Eu, particularmente, devo confessar, estive por muitas vezes nos Estados Unidos, não me fascina aquele país. Se eu tivesse que escolher um país que não fosse o Brasil para morar, certamente não seria lá, especialmente agora com este líder tão patético, tão arrogante, tão petulante, tão presunçoso, tão dono da verdade, que tenta sempre justificar o injustificável. Eu não estou aqui para escutar as desculpas de praxe. Isso já era praxe, todo mundo fazia, então não vão fazer mais. O Biden fez isso várias vezes, é porque ninguém alertou que estava acontecendo. Ainda bem que agora chamaram a atenção. Não estamos buscando culpados aqui, a gente não está aqui para acusar o senhor Trump, nem acusar o sistema norte-americano, mas a gente está aqui para dizer que a partir de agora há que se ter respeito pelo brasileiro. Afinal, no Brasil, mandam os brasileiros, não os americanos, como muita gente insiste em pensar. Aliás, eu escutei verdadeiros barbarismos, dizendo que com a posse do Trump o mundo ia mudar, que as tropas americanas iam invadir tudo quanto é país e não aconteceu, é banana nenhuma, como nunca vai acontecer. Mas tem gente que ainda acredita em milagre. Americanos mandam nos Estados Unidos, no Brasil mandam os brasileiros, e eu sou profundamente contra essa situação de algemas e correntes nos pés. Isso é para bandido, não para brasileiros. É com você, Rodrigo. Olha, eu faço uma análise contextual dizendo baseado na questão da humanidade, né, do tratamento que se dá da forma recíproca. A pergunta é, o Brasil pode apresentar a lei da reciprocidade? O Brasil pode, de alguma forma, retalhar o modelo americano de expulsão de norte-americanos do território brasileiro? Pode? Não vai fazer. É muito mais o êxodo de pessoas daqui para lá do que de lá para cá. Muito maior, muito maior. E a gente nunca pode subverter a soberania de um país. Tem lá, são estabelecidas as regras e a forma como as coisas se encaminham. A gente pode, claro, cobrar
quais são as formas com quais essas pessoas merecem ser tratadas com maior dignidade, mas também não pode impô-las, até porque quando você entra em um país sem estar legalizado com a sua documentação, está cometendo sim um crime. Está cometendo um crime. Para qualquer outro país, de maneira legal, você tem que entrar, você tem que avisar para onde você vai, quanto tempo você vai permanecer. Se você vai lá para eventualmente roubar o trabalho de um outro americano, aí não entra no contexto se americano faz ou não faz, o importante é que o americano decida. Assim como o Paulo acabou de mencionar que quem manda no Brasil são os brasileiros, quem manda nos Estados Unidos são os americanos. Ponto. Ponto. Eu estou vendo muita gente querer colocar esse ponto aí como se fosse pura e simplesmente uma política do presidente Donald Trump, quando isso já acontecia de maneira recorrente. Já acontece há muitos anos. É que assim, as pessoas só colocam ponto de vista para dizer que são favoráveis ou contra, dependendo do espectro que tiver defendendo, né? Ah, eu sou contra o Trump, então tudo que o Trump fizer é terrível. E o que o Biden fizer se relativiza. Acho que isso acontece muito ultimamente no Brasil, né? Se relativizam tantas coisas de que aconteceram e se esquecem do que aconteceu num passado não tão distante. Com relação ao tratamento, eu concordo. Até porque se o avião do Brasil, mesmo em território norte-americano, quando levanta voo, embora esteja no espaço aéreo americano, quem determina ali é o Brasil. Aí, já sobre a posse, já assinado o termo de transmissão, da responsabilidade, sim, se retira as algemas, se retira. Mas quando você se submete a não corresponder a um ordenamento jurídico, você corre o risco, sim, de sofrer as sanções impostas. Principalmente a deportação. Tá todo mundo falando como se a deportação fosse algo que nunca tivesse acontecido. Ai, mas estão expulsando gente do mundo inteiro. Esses dias o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, quis resistir, dizer, não vou receber, não é dessa forma. O Trump só falou para ele, produtos colombianos, 25% de taxação. Você aguenta? Se insistir é 50%. Não, veja bem, não. Tudo bem, eu vou receber, hein? Vou receber, mas é assim, quem manda no jogo é quem tem dinheiro, infelizmente ou felizmente para alguns. Só que quando você subverte a ordem, mesmo sejam brasileiros, colombianos, equatorianos, bolivianos, o que quer que seja, no Brasil hoje, nós estamos tendo uma grande invasão de países que não tomam conta da sua soberania ou não conseguem os cidadãos, por isso que a gente sempre fala sobre questão de intervenção ou questão de forçar políticas para o bem do cidadão, para que não aconteça, por exemplo, o que está acontecendo na Venezuela, onde as pessoas desistam de sobreviver lá por inércia também dos nossos governos, que só gostam de atacar pedra no telhado daqueles que não se identificam ideologicamente. Mas passa a ser um problema nosso quando o cara atravessa a nossa fronteira e aí utiliza o nosso sistema público de saúde, porque quem paga é o brasileiro, nosso sistema público de educação, porque quem paga através dos impostos e autoimpostos são os brasileiros, mas a gente não nega nada aos outros. E aí nós estamos com um problema de desemprego no país, os caras acabam também fazendo subemprego. Então vamos pôr a cabeça para funcionar. Nós estamos reclamando dos americanos, mas se põe, por exemplo, na condição do centro de São Paulo, de grandes centros aí, onde os bolivianos estão tomando, onde os venezuelanos estão tomando conta dos empregos, porque se o brasileiro não aceita a condição de escravidão, e não deve aceitar, grande parte desses outros se aceitam. O boliviano vive muitas vezes em condições análogas de escravidão. Não estou dizendo que está certo, está errado. Está tirando o direito de brasileiros. Então a gente precisa ter uma régua moral para ambos os lados. Eu sei que é chocante ver as pessoas nessa circunstância, mas é uma questão imposta há vários anos. Então quando você hoje sair e falar assim, eu vou entrar nos Estados Unidos ilegalmente por risco próprio meu, e lá grande parte dessa primeira leva são de pessoas que foram presas que cometeram pequenos ilícitos lá, tá? Cometeram crimes.
Mas tudo bem, vamos levar pela questão humanística da coisa. Mas quando você entra, você sabe que tem uma forma de sair. Isso de qualquer país. E aí vai da questão se você está preparado ou não para encarar a circunstância. Hoje há um governo mais protecionista com relação à questão do americano. Então quando o americano tiver totalmente atendido nas suas necessidades governamentais, aí eles começam a olhar para o restante do mundo. Mas a priori são eles e é assim que todo mundo deveria enxergar. Infelizmente, aqui também deveria ser o brasileiro em primeira hora, né? Vamos fazer o nosso intervalo. No Sai Daí tem mais 2 assuntos muito interessantes a serem debatidos hoje. Tenho certeza que vocês vão gostar. Sai daí, voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é atônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos. Clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta. Programa Contra o Tempo, edição desta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Aqui pela TV Serra do Mar, canal 40.1, para toda a Baixada Santista, sistema aberto de televisão, hein? Pelos canais a cabo, Claro TV, canal 12. E você pode nos acompanhar pelo mundo todo aqui, ó. Escaneia o QR Code que está aqui no canto inferior da tela e você será automaticamente remetido ao nosso canal no YouTube ou vai lá também na barra de procuras, Contra o Tempo _online, se inscreve, curte, compartilha, like, joinha, nos ajude a aumentar o nosso engajamento, chegar cada vez a mais lares e corações. Já inscrito, acione o sininho e você vai receber a notificação há poucos minutos antes de começar o programa, porque nós iniciamos sempre aqui pela TV Serra do Mar, às segundas, quartas e sextas, das 21 horas até as 22. E aí, de maneira simultânea, também abrimos a nossa transmissão pelo canal lá no YouTube, tá? E agora também tem essa parceria com a WorldCom, nós temos a parceria e tem os shorts, os reels, que são pequenos cortes daquilo que a gente discute aqui dos temas, são os ápices, né? São as explicações, são as nossas, daquilo de melhor que foi trazido das nossas informações, das nossas opiniões, são colocadas à disposição de todos vocês do nosso canal de maneira reduzida. Tá bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Muito bem, está comigo nessa edição dessa segunda-feira, dia 27, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Ô, meu querido Luizinho, vamos embora lá? Dá sequência no tema número 2. Tema número 2, homenagem privada. Manchete: Tarcísio será premiado nos Estados Unidos por privatização da Sabesp. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o republicano, será premiado na próxima quinta-feira, dia 30, pelas ofertas de ações durante a privatização da Sabesp, concluída em 2024. A cerimônia será em Nova York, nos Estados Unidos.
A homenagem é uma realização da revista especializada a Latin Finance. A cerimônia ocorre em Nova York. O prêmio Equity Follow-on of the Year será entregue durante o Deals of the Year Awards. Essa honraria será concedida anualmente como reconhecimento às ações mais significativas no mundo dos negócios. O projeto de privatização da Sabesp prevê investimentos de 260 bilhões de reais até 2060. Além disso, há a promessa de universalizar o acesso ao saneamento básico do estado de São Paulo até 2029. Caso esse plano se concretize, ele vai antecipar em 4 anos a meta original da iniciativa. Muito bem, meu querido Paulo Eduardo Costa, gostaria de saber de você, é válida essa homenagem? Posso ser sincero? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Primeiro que eu sempre fui contra a privatização da Sabesp. Vamos pensar junto aqui, desculpem, vamos pensar com os nossos telespectadores, vamos suscitar aqui um pouquinho de pensamento. Você venderia uma empresa que atende água e esgoto ao mais humilde? Você acha mesmo que a empresa privada ou ela privatizada, visando lucro, porque quem privatiza visa lucro, você acha mesmo que ela vai investir tudo isso definitivamente? Ah, mas tem um contrato que diz que ela é obrigada. Eu acabei fazendo as contas, engraçado, a Sabesp tem uma renda de 3,5 bilhões de reais. Não é uma estatal deficitária, ela não tinha rombo fiscal, não tinha ninguém avançando sobre o seu patrimônio, não era de natureza, é uma empresa do estado de São Paulo. Para que você tenha uma ideia, no último trimestre, ela teve 823,3 milhões de lucro. Então, assim, primeiro, eu jamais privatizaria uma empresa com estes números e com estes recursos. Até porque, no meu parco entendimento, educação é obrigação do Estado, saúde pública é obrigação do Estado, está na Constituição. Segurança pública é obrigação do Estado. Água e esgoto, que é o nosso caso, saneamento, é obrigação do Estado. E os órgãos reguladores de energia elétrica, de telecomunicação, também são obrigação do Estado. Eu não posso pegar empresas estatais, e é muito cômodo passar nos cobres, literalmente, e falar, ganhamos aqui não sei quantos bilhões para investir em alguma coisa, quando vamos deixar as pessoas mais humildes sem o abastecimento correto ou sem a rede de esgoto. Exemplo vivo, e eu não preciso soletrar, que muitos locais aqui da Baixada Santista, da Baixada Paulista, aqui que eu digo Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, tem falta de água, e começou a partir do final do ano passado. Então, se vão ter investimentos, para mim, é mais uma conversa fiada para boi dormir. É uma enganação para alguém. Então, uma empresa do porte da Sabesp, que ela atende 3 vezes a população de Portugal, veja a grandeza, que tem superávit e renda de 3,5 bilhões, que 32% de suas ações foram vendidas. E sabe quem comprou? Curiosamente, tem 2 grupos empresariais. Uma é a Equatorial, da família Noboa, lá do Equador, que são investidores poderosos, milionários, se interessaram pelo rentável negócio e pegaram aqui. E a outro pedaço é a Acciona, uma empresa espanhola, ou seja, os equatorianos e os espanhóis veem valor na nossa empresa. O governo do estado de São Paulo aparentemente não, preocupado em pegar um dinheirinho para investir em qualquer coisa que não seja tão relevante quanto água e esgoto. Então, com todo respeito, eu sou favorável às privatizações de empresas não de funcionamento ou de atendimento às necessidades básicas da população. A privatização pode ocorrer, sim, mas em algumas coisas onde tenhamos domínio. Não dá mais para dar uma de tolos e deixar privatizar como nós fizemos ou conceder as nossas rodovias. E hoje nós pagamos R$ 36,80, se não me engano, um pedágio para vir de São Paulo até aqui. Não dá para a gente autorizar, por exemplo, a privatização das nossas balsas, porque hoje ainda tem um preço razoável. Se privatizar, pode ter certeza que vai duplicar. Aliás, só para orientar, as contas da Sabesp aumentaram 200%.
e a eficiência da empresa caiu 300%. Eu mesmo, pessoalmente, fui vítima de um problema, um cavalete de água lá na minha casa acabou quebrando de responsabilidade da Sabesp. Curiosamente, o cavalete quebrou um pouco depois do relógio e me veio uma conta de quase R$4.000. Isso depois de nós termos ligados à própria Sabesp mais de 20 vezes, com protocolos 1.000, com ouvidorias 1.000, porque agora ela é privada. Portanto, eles olham para você e dizem, dane-se, o problema é seu. E, aliás, estou aguardando um técnico ainda ir lá para ver se eles vão reduzir a conta, que eu não sou responsável, porque eu não podia mexer no cavalete. Olha só o absurdo que a gente está falando aqui. Quando ela era uma estatal, havia uma chefia. Agora que ela é privada, eles ligaram aquela famosa tecla, não estou nem aí. E é isso que está acontecendo com o fornecimento. Falta água, esgoto vazando, situação precária. Muitas regiões e bairros aqui na época da temporada ficam sem o precioso líquido, porque o governador resolveu privatizar. Aí pergunta, havia necessidade? Tinha alguma dívida grave, a empresa ameaça, sei lá, alguma coisa que justificasse. Não, é só capricho, eu resolvi privatizar porque me deu vontade de fazê-lo. Portanto, governador, se depender de mim, o senhor não vai receber prêmio nenhum, e se for receber prêmio, eu vou lá para vaiar, porque eu acho isso fim da picada. Certamente algum dinheiro sobrou para algum caixa aí para fazer qualquer coisa que eu não vou nem revelar. Acho que não estou induzindo a erro, não estou levantando suspeita, mas é muito estranho vender uma empresa tão rentável e tão positiva, que sempre prestou serviço de maneira adequada e decente à população do estado de São Paulo, que é a Sabesp. Uma pena que a gente continue com esta posição. Eu não sou favorável a ela e não concordo com nenhuma homenagem ao nosso governador por este erro tão grave. É com você, Rodrigo. Muito bem. O importante da gente pensar aqui, colocar como o Paulo mesmo falou, é fazer com que você em casa tenha uma linha de raciocínio, se coloque em pontos de vista e você forme o seu. Não precisa ser o meu, pode ser até o híbrido das duas informações, das duas opiniões. E é por isso que é sempre bom a gente ter um contraponto. Eu sou muito favorável a menos Estado e mais empresas. E dividir. Como o Paulo mesmo falou, que o Estado tenha poucas funções, mas que de fato trate daquilo que de fato deve ser tratado, como saúde, educação, segurança pública, e o que pode ser tocado em conjunto com uma empresa estatal, privatizada, que seja conjunto, eu sou favorável sim. A gente está falando aqui de inúmeras empresas que foram privatizadas para o bem do Brasil e tal. Eu estava até escutando o Paulo falar de uma empresa espanhola. Um exemplo prático que a gente tinha foi a Embratel. A Embratel foi vendida para uma empresa, a Telesp foi vendida para uma empresa espanhola também. E hoje nós não temos o problema de ter uma Telebrás na nossa vida, que também prestava um serviço altamente precário. E hoje é uma competição no mercado. E hoje o que preconiza o marco regulatório do saneamento básico imposto pelo governo federal até 2030 vai muito de frente à questão de resolução do problema do saneamento básico. Porque a gente está falando aqui de tantos anos da própria empresa de saneamento, que no caso é a Sabesp, e nós temos graves problemas ainda com a própria Sabesp. Nós não conseguimos resolver o problema pródigo aqui no estado de São Paulo, principalmente na Baixada Santista, que é no período de férias, quando chega aqui vem uma população muito acima da capacidade e nós ficamos sem água. Quando tem problema de destruição, de obstrução, ou até aqui mesmo, quando as manilhas quebram e as ruas cedem, então quem tem que responsabilizar por esse tipo de questão? O próprio sistema falho da Sabesp. Quantas vezes uma rua é colocada, é asfaltada, é reformada, e logo em seguida vem a Sabesp e quebra a rua novamente e não presta um bom serviço, ou quando quebra a sua calçada e novamente você é obrigado a refazer, porque a Sabesp não se responsabiliza. Então, assim, tem inúmeros problemas relacionados à Sabesp, mesmo com esses números exuberantes. A Sabesp, o sistema universal dela é muito ruim. Quanto hoje nós temos de saneamento básico de maneira generalizada no nosso estado? É claro que tem algumas outras empresas que já não pertencem ao sistema público, mas
nós temos até 2030. E segundo a conversa, segundo a promessa do próprio governador de São Paulo, que a tarifa será mais barata do que praticada hoje. Então isso é um compromisso. Isso é um compromisso. Amanhã, eventualmente, se isso aumentar, pode se cobrar definitivamente do governo do estado de São Paulo na figura do seu governador. Temos que dar o tempo da questão da implementação da empresa e da estruturação dela, que era muito parca, utilizando até a expressão utilizada pelo Conde, que não atendia a demanda. Para você realizar um chamado e um serviço demorava muito tempo. E aí, com funcionários concursados, na mesma medida que você tem o problema da relação do concurso, para você contratar tem que ser serviço de empreitada. Então tinha um problema assim de contratação, nível de responsabilização, porque a pessoa, o funcionário se aposentava, aí para fazer a reposição tinha que esperar o concurso. Então assim, dificulta bastante um serviço que precisa ser célere, precisa ser moderno. O sistema hoje de captação de água e esgoto é muito abaixo da expectativa. Se a gente for pegar aqui, quantas vezes nós tivemos problemas de água sem condições serem distribuídas por uma série de vazamento de esgoto, sem ter rede coletora, e até de dejetos no mar. A gente fala sobre balneabilidade de praia há quanto tempo e a Sabesp não resolve esse problema? Ou seja, eu sou aquele cara otimista, eu quero enxergar a coisa pelo lado bom, de haver um compromisso de empresas privadas sob contrato, de poderem ter o tempo necessário de agir, para bem que não tenhamos mais pessoas em condição de miserabilidade ou questão de falta de humanismo, porque nós temos ainda pessoas que têm esgoto a céu aberto, vivendo sob céu aberto o esgoto, não tem rede coletora, tem até casas de luxo em determinados bairros que ainda tem caixa de gordura, não tem rede coletora. Isso é um absurdo. Há quantos anos a Sabesp não prontifica a terminar essa rede? Nós temos cidades de grande porte, com 70% apenas da rede coletora. Então, agora, sob contrato e sobre a égide do próprio marco regulatório, que é determinado pelo ente federativo, pelo ente federal, para determinar essa questão e resolver. Para a universalidade da água e também do esgoto. Para investimento, é lógico que para isso nós temos que ter responsabilidade. E caso não dê certo, pode sim o contrato ser revisto. Isso tem uma série de procedimentos chamado encampação, tem uma série de procedimentos dados hoje do direito administrativo que garantem o retorno do serviço ao Estado se não houver cumprimento por parte da empresa que ganhar a licitação, e sempre pelo valor inverso. Tem que haver investimento. Não pode ser uma política só de Estado. Tem que ser uma política do ente privado compromissado com relação a quanto será investido para não ser uma política do político, pura e simplesmente. Sabe aquele que fala assim, eu não vou fazer obra por baixo da terra porque no ano eleitoral não aparece. Entende o que eu quero dizer? Com obrigação contratual, não tem político nenhum que se meta nessa questão. Tá bom? Vamos fazer o nosso último intervalo? E aí, sim, vamos destacar um tema aí que está incomodando muita gente, principalmente da região lá da cidade de Cubatão. Não sai daí, voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é a tônica
e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos. Clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta ao programa Contra o Tempo desta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Sempre aqui pela TV Serra do Mar, canal 40.1, sistema aberto de televisão para toda a região da Baixada Santista. Pelo sistema fechado, canais a cabo, Claro TV, canal 12. E você pode também nos acompanhar aqui, ó. Aqui, pronto, QR Code na barra da sua tela. Te remete automaticamente ao nosso canal no YouTube, ou vai lá na barra de procuras e digita Contra o Tempo _online. Aí você se inscreve, curte, compartilha, dá like e joinha, nos ajude a aumentar o nosso engajamento, chega cada vez a mais lares e corações. Lembrando que nós estaremos sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22, aqui pela TV Serra do Mar, e nós iniciamos de maneira simultânea a nossa transmissão pelo nosso canal também lá no YouTube, sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22, tá bom? Edição de hoje recebendo o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Meu querido Luizinho, vamos lá para um assunto importantíssimo, assunto final, tema número 3. Bem, tema número 3, motivo contra. Manchete: Cubatão é contrária ao local escolhido para a construção de pátio de caminhões da APS e pede diálogo. O prefeito de Cubatão, César Nascimento, explicou o motivo da administração municipal ser contrária à decisão do local escolhido para a construção do novo pátio regulador com capacidade de 500 caminhões em Cubatão, cujo projeto é de responsabilidade da APS, a Autoridade Portuária de Santos. O processo de licitação foi concluído e divulgado na última quinta-feira, dia 23. Em uma carta aberta publicada no site oficial da prefeitura, o prefeito reafirmou, aspas, não somos contra a nova poligonal do Porto de Santos, porém a atividade econômica que a APS quer instalar em Cubatão não contribui para o desenvolvimento do nosso município no local escolhido, na área do Tatu, a área de preservação ambiental entre a interligação Anchieta e Imigrantes e a estrada metalúrgico Ricardo Reis. Pelo contrário, causará sérios transtornos a milhares de famílias que vivem nos bairros estritamente residenciais, como os da Ilha Caraguatá, Jardim Casqueiro, Bolsões, Conjunto Rubens Lara e Parque São Luís. Pesa ainda o fato do nosso plano diretor não permitir tal atividade nessa área. César confirmou que a área escolhida é de propriedade da União, mas que há outros locais disponíveis para construção em que em nenhum momento, desde que assumiu o cargo em 1º de janeiro, foi procurado pela APS. O ex-prefeito também se havia se colocado contra, no caso o ex-prefeito também é o prefeito Ademário Oliveira, tá bom? Paulo, tá aí demonstrado a área, uma área grande, uma área de preservação ambiental, mas o problema é que ela não traz nenhuma obra de infraestrutura, ela pura e simplesmente vai realocar 500 caminhões em Cubatão, mas na mesma malha viária de antigamente. E aí, Paulo? Nem preciso antever. Vai haver um colapso, isso não há a menor dúvida. Quando você fala em 500 caminhões, está falando em 500 motoristas, 500 ajudantes, né? Então, assim, a grosso modo, uma ocupação mínima de 1.000 novas pessoas numa cidade que não está preparada para receber esse fluxo. E também não estamos falando de carros de passeio. Se ainda fossem 500 carros de passeio, seria muito confortável, né? Pouquinha coisa, 500 carros de passeio, que lindo. Agora estou falando de caminhão, daqueles bichos enormes, pesados, com truck, com containers, né, que vão passar nas ruas de Cubatão e provocar uma destruição pelo peso. À medida que eles sacoalham, é à medida que começa a rachar a parede de casa. Segura aí, Luizinho. Volta, volta nele, Luizinho. Volta, a imagem estava fechada nele. Tá, eu não estava na imagem. Fecha a minha janela. 3, 2... Fecha a minha. Aí.
Na verdade, a gente vai ter um impacto muito grande com relação aos pesados caminhões que vão tornar a região de Cubatão, que não está preparada para o recebimento desse tipo de veículo, um grande colapso. Isso sem contar o ônus que a cidade vai ter, porque se o motorista ou o ajudante estiver doente, é o sistema de saúde da cidade que vai responder. Se ele precisar tomar um banho ou beber água, é o sistema de água da cidade que vai, de esgoto da cidade. Isso sem contar que a intenção é ocupar uma área de preservação ambiental, que fica numa área riquíssima, onde tem lá os guarás vermelhos, as garças. Eu acho que a coisa não é uma brincadeira. A gente não pode encarar a colocação como se isso fosse um grande feito. De fato, vai ajudar o nosso porto? Vai. A autoridade portuária de Santos pode? Pode. Mas é correto? Não. Primeiro tem que consultar as autoridades da cidade, consultar a população, ver o que a população acha, e a partir de então tomar uma providência. Aliás, digo mais, estavam até cogitando, caso o Cubatão rejeitasse, de trazer essa tralha para São Vicente. Alguém andou oferecendo a área continental, que também é uma área de preservação permanente, que não tem estrutura viária para receber nada nesse sentido, porque a gente não vai dizer que a minúscula ponte, a tribuna, aquela que uma mão vai e a outra vem, vai aguentar pelo menos 500 caminhões entrando e saindo. A ponte vai ruir, com certeza, porque ela não tem infraestrutura para receber esse tráfego pesado. O retroporto, quando tem que existir, ele é muito bom, mas ele tem que ser planejado, pensado, analisado, criteriosamente, para ver os prós e os contras. Não ganha Cubatão nada com a instalação desse pátio de estacionamento, tampouco ganharia São Vicente ou qualquer outra cidade. Se o porto é de Santos, Santos deve encontrar uma solução ela própria, em seu próprio território, para resolver essa situação, criando uma estrutura viária que seja absolutamente compatível. Senão, nós vamos, mais uma vez, gerar conflito, gerar problema, gerar confusão. E aí não adianta a autoridade da cidade reagir. O negócio é realmente impedir e pedir para ser ouvido da próxima vez. Tudo que vem de cima para baixo, sem a oitiva dos políticos e da população, é um ato falho e não pode ser preservado. Portanto, Cubatão tem plena razão em rechaçar e espero que São Vicente faça o mesmo caso queiram trazer essa tralha para a cidade. Nós não merecemos isso. Queremos um bom porto, queremos gerar emprego, mas não queremos o ônus dele. Talvez o bônus seja muito mais positivo. É com você, Rodrigo. Perfeito, essa questão de ônus e bônus. Se tem algo que a gente se orgulha muito de falar, é encher o peito e dizer que esse é o maior porto da América Latina. Só que a gente tem que sopesar as coisas como elas são, né? Grande parte desses impostos são gerados para Santos e não é dividido com as outras cidades. Se fosse dividido permanentemente com a cidade de Cubatão, até vai lá, né? Se o Cubatão tivesse participação nos ganhos e lucros do porto, mas é muito mais dividido entre a cidade de Santos e a cidade do Guarujá. O máximo que o APS quer oferecer a Cubatão é um assento nas decisões. Mas quando você já vem com uma decisão praticamente pronta, fica complicado. É por isso que eu acho que quando você vai tomar uma decisão, você tem que viver a realidade daquelas pessoas, principalmente ali da Ilha Caraguatá, principalmente dali da questão também, porque se você pôr, do Jardim Casqueiro, se você pôr em mente que Cubatão é cortado pelas principais rodovias de São Paulo, todas elas passam por Cubatão, Cubatão precisava ser levado em consideração e muito, não só pelo fato de ter o impacto direto na sua malha viária, porque o que acontece? Se der um problema nas rodovias, Cubatão fica ilhado da restante da Baixada Santista. Você não consegue nem sair. É só você fazer um teste agora, em determinado momento, que é o horário do ápice, que é o horário do rush mesmo, de manhã, né, entre 7 e 10 horas da manhã, quando você sai ali da região do Casqueiro para ir para Santos, se você conseguir só pela Anchieta ou pela Marginalzinha, você dá sorte, porque chega lá e estrangula em Santos. Outra é quando o horário da noite, entre 17 até as 19 horas. Tenta fazer o mesmo percurso. Se parar, se tiver o problema, que ainda melhoraram um pouquinho da condição com os novos acessos lá do porto, na área da Lemoa, mas também estrangula, porque a quantidade é muita. É muita. O que vai acontecer? Não é que Cubatão é contra, mas Cubatão vai ser sensivelmente, vai ser incidentalmente prejudicado pelo desenvolvimento da outra cidade. Porque você vai adensar
muitos caminhões nessa rota e nesse trajeto, porque ela está bem no meio. Se você faz, como o próprio Anderson Pomini sugeriu, e tivesse um pátio regulador na entrada da descida da serra, aí tudo bem. Você segura lá, né? Segura em São Paulo, você manda um determinado número, ó, abrimos aqui 30 vagas. Abre, desce os 30. Agora não tem pátio regulador, o cara sai do Rodoanel e Anchieta direto. Cubatão, para em Cubatão. Tendo estacionamento. Vê lá o problema que tem hoje na Cônego Domênico Rangoni, muitas vezes para você entrar lá na área do Ecopátio. Quantos caminhões ficam parados na faixa da direita para entrar na área de acostamento? Quantos acidentes já ocorreram? Muitas vezes um caminhão vai passar o outro e ocupa a fila dupla e fecha o acesso de quem vai para o Guarujá ou para as praias do litoral norte. Pô, é só fazer o estudo logístico de impacto. Todo mundo sabe onde pega. Agora, se você chega, foi aquilo que já foi dito. O prefeito Adhemário já se posicionou contra, o prefeito César quer conversar. Quer conversar, minimamente ser consultado. O que dá pra gente fazer? Sugerir, porque existe um planejamento. A prefeitura tem uma série de obras que precisam ser viabilizadas. Foi o que eu, particularmente, disse ao senhor Anderson Pomini, representando o prefeito Adhemário em uma das nossas reuniões. Ninguém é contra investimento na cidade, desde que tenha resolução, problema de infraestrutura. Se você vem com um projeto de túnel, ponte, estrada, rua, acesso, ninguém vai ser contra. Ninguém. Agora, você quer utilizar a mesma malha viária, já estrangulada, Deus me livre e guarde, tiver um problema na Ilha Caraguatá, que por hora está contando, está com uma obra em andamento, vai aumentar ainda a sua capacidade, porque estão sendo construídos novos prédios lá, os conjuntos habitacionais, e tiver que passar por aquela área transitada por caminhões, porque você sai para fazer a alça de acesso da Imigrantes para Anchieta. Como é que faz? Para passar ambulância? Como é que faz para o trânsito fluir? Sem construir 1 milímetro de viaduto, sem construir nenhum outro acesso. Pô, eu até sugeri que revissem lá a Transclermônica, que era um projeto que ia beirando uma perimetral que via margeando a linha do trem até a área do porto. Isso aí, a Prefeitura de Cubatão, viu a autoridade portuária, pode colocar à disposição, pode ser um case. Tem a área da própria... Tem a área da Uzi Minas que está lá, pode ser utilizada para esse fim. Pô, vamos sentar e discutir. Bons projetos são bons, mas não quer travar e atravancar a cidade. Cubatão só fica com ônus, nunca com bônus. Então Cubatão quer usufruir, quer desenvolver, não quer atrapalhar, mas também quer fazer parte das decisões e fazer parte também da divisão de lucros, porque a gente só fica com ônus e nunca com bônus, utilizando a própria expressão. Então tá certo o prefeito César, tá certo o ex-prefeito, tem que haver diálogo, não pode ser nunca por imposição, tá certo? Vamos aguardar o desdobramento dessa história com a autoridade portuária do Porto de Santos. Paulo, muito obrigado e até a próxima, querido amigo. Só liga o seu microfone. Obrigado a você, Rodrigo, obrigado a toda a equipe da TV Serra do Mar, né? Obrigado à WorldCom e obrigado especialmente aos nossos telespectadores pela audiência tão fiel. Boa noite, que Deus os abençoe, até quarta-feira que estaremos juntos e Ele assim vai querer. Um abraço. Amém, Paulo, muito obrigado. Obrigado, Luizinho, obrigado a toda a nossa audiência, você já escrevendo lá no canal, põe sempre lá uma mensagenzinha que a gente lê lá no nosso canal para a gente poder balizar. E é aquilo que eu sempre digo a todos vocês. Gente, nós não somos donos da verdade, nem eu, nem Paulo, nem Luizinho, somos apenas pontos de vista a ser levados em consideração. Fiquem todos com Deus, sigam na programação da TV Serra do Mar e até quarta-feira às 21 horas.